Bom, meus irmãos, nós estamos alegres, né? Hoje estamos aqui, como falei no início, desfrutando de um tempo bom, né? Um tempo de finalização do ano. E todo ano nesta época, né? Uma das frases que nós mais ouvimos é Feliz Ano Novo, né? Nós passamos a ouvir isso e ver isso nas redes sociais e, de fato, é uma expressão bem interessante, muito boa, muito propícia em desejar, né, que as pessoas, de fato, tenham esse desejo, né, de expressar sua vontade, né, de que as outras pessoas possam desfrutar de um novo ano. E as pessoas, de fato, neste dia suspiram, não é, por isso, para que 2024 seja um ano melhor do que 2023, não é, ainda mais abrangente, mais amplo, mais frutífero, mais próspero, mais abençoado. E, meus irmãos, olhando então para a realidade, né, que nós conhecemos acerca da palavra de Deus, essas palavras por si só, elas não têm nenhum tipo de efeito místico ou mágico ou transformador, né? Desejar apenas um feliz ano novo, isso não vai nos garantir que o ano de fato será um ano bom, seja um ano maravilhoso, abençoado, de fato que atenda às nossas expectativas, né? Se quisermos um ano novo, só ouvindo essas palavras, elas não são suficientes para nos dar esta condição, né, de existência. Só apenas com as palavras, assim, apenas por elas mesmas, essas expressões, né, de nada ou muito pouco, trará ao coração aquilo que será algo diferente para nós. Eu queria trazer aqui umas palavras de um pastor chamado Robson Cavalcante, que quando era vivo estava pastoreando em Recife, foi assassinado pelo seu próprio filho, mas era um homem que escrevia muito bem, e diante do espectro do final de ano, ele escreveu em uma determinada ocasião que todas as nossas vidas se movem no tempo. As nossas vidas de fato se movem no tempo. Há um passado com suas gratas memórias e que nos faz bem a lembrança, cuja acumulação de experiências constrói o nosso ser e nos edifica na nossa caminhada com Cristo. Obviamente que as memórias ingratas, elas também nos acompanham, e é melhor esquecê-las, quem sabe, quando assim a podemos fazer, especialmente as memórias que nos apontam as nossas falhas e aquelas pessoas que falharam conosco. E dentro desta relação, quanto ao passado, os anos que já vivemos entre essas memórias gratas e memórias ingratas. Nosso tempo de hoje é o resultado, então, assim escreveu o reverendo Robson, o resultado deste tempo de ontem, mas é também uma breve passagem em direção ao tempo de amanhã, com seus sonhos, com seus temores, com seus alvos e suas dúvidas, também com as suas aspirações e suas inseguranças. Se não podemos fazer mais nada em relação ao passado, apesar do seu caráter de imponderável condição e da soberania de Deus, podemos sim fazer algo pelo nosso futuro. Podemos pensar, podemos planejar, podemos também decidir sabiamente, podemos também nos comprometer. E assim o tempo voa na mera troca de calendários. Vai-se o ano velho, chega-se o novo ano, em seu ciclo periódico até a nossa morte. Porém, o ano novo pode vir a ser um ano novo e um ano qualitativamente diferente, abençoado e também abençoador. Pode ser que 2024, parafraseando o dito aqui do reverendo, seja também um ano de nossas respostas e também de respostas nossas à voz do Senhor nosso Deus, da nossa vida nos relacionamentos, os quais nós vivemos envolvidos, e nos empreendimentos que também participamos. Pode ser um ano maravilhoso, com todos os nossos objetivos, nossos valores, nossas prioridades, mas também pode não ser assim. Pode ser um ano de aprendizado, e o ano de aprendizado, ele é sempre pensativo, reflexivo, às vezes doloroso, às vezes difícil, às vezes muito complexo para compreender o ensino que Deus está nos dando neste ano, ou quem sabe, se assim for,
E também pode ser um ano de colheitas por tudo aquilo que se plantou anteriormente. Pois ao olhar para a lei da semeadura, nós colhemos sempre coisas que foram plantadas ou em outra esfera, o ensinamento que Deus pode estar nos dando por algo que nós também nem plantamos. Então, é preciso ir além dos votos de Feliz Ano Novo. É preciso saber quais são as recomendações de Deus para termos de fato um tempo, né, de um ano feliz ou de acordo com a vontade dele. Assim, meus irmãos, como podemos ter um ano novo? Qual é a receita? Qual é o conselho que a palavra de Deus nos traz nesta noite? E aqui já não é mais do reverendo Robson, aqui são as nossas palavras mesmo. Qual então é a orientação de Deus para que nós possamos adentrar neste novo calendário de uma forma mais segura, mais confiante no Senhor? Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versos 13 e o verso 14. Vamos ler esse texto. Filipenses capítulo 3, versos 14 e 15. Aliás, 13 e 14. Capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, eu te louvo, ó Deus, por esta oportunidade, por esta ocasião, ó Deus, em que aqui nos ajuntamos para adorar o Teu nome. Neste último dia de 2023, te pedimos, Pai, a Tua bênção uma vez mais, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta noite, a fim de compreendermos a Tua palavra, de poder, ó Deus, vislumbrar a Tua vontade e as Tuas orientações, que a Tua palavra, que se revelou nela o Senhor, para que possamos dela nos alimentar, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, nos ensina nesta noite, que o Senhor vá adiante do pregador, Pai, e que assim a Tua vontade seja feita e o Teu nome seja cultuado e exaltado nesta noite. No nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo queria trazer aqui um contexto bem amplo acerca desta carta de Filipenses, são 4 capítulos apenas, mas o apóstolo Paulo, ao escrever esta incrível carta aos irmãos em Filipenses, ele apresenta ricos ensinamentos pertinentes à vida cristã, à sua vida, e temas de fato resolutos, importantíssimos e abençoadores dentro dessa delimitação em que a palavra alegria se expressa várias vezes. E a palavra alegria é uma palavra que dentro da carta ele fala da alegria de viver, fala da alegria de servir ao Senhor e aos seus irmãos, como também a alegria da companhia, a alegria nas recompensas. Observe, queridos, que esta carta nos assegura, o apóstolo Paulo assim assegura-nos sempre uma tônica extraordinária que revela uma vida voltada para a sua mente convertida depois de Damasco. Uma mente convertida, uma mente renovada, uma mente comprometida, sintonizada com o Senhor Jesus, pois nesta carta nós encontramos o apóstolo Paulo expressando assim: quando eu viajo a serviço de Cristo. Quando eu sofro a serviço de Cristo e para o meu aperfeiçoamento. Nós podemos encontrar nesta carta que quando ele fala, o tema é Cristo. E quando ele escreve, Cristo está nas suas letras. Assim, queridos, no entanto, é no final do capítulo 3, nós lemos, que ele rasga um importante alerta acerca dos inimigos da cruz de Cristo. Pois aí entra-se o zelo do apóstolo, o zelo pela igreja, né, lá em Filipos, e aqui ele traz de fato estas acusações e esse realinhamento, né, daquilo que ele ficou sabendo e agora tinha que escrever para abençoar aquela igreja, para ajudar aquela igreja, e ele traz agora aquilo que ele deveria de fato muito maravilhosamente dentro de uma conjuntura sábia dada por Deus. Ele fala sobre o destino daqueles que
para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, não é? Fala que o Deus daquelas pessoas que são inimigos da igreja são o próprio ventre, são o Deus deles, e a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar, e eles então assim vivem, e só pensar nas coisas terrenas viviam assim também aqueles que eram inimigos de Cristo, que estavam infiltrados dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele traz, irmãos, apesar dessas coisas negativas, né, que havia na igreja por parte de algumas pessoas, é claro, o apóstolo Paulo ele traz a sua alegria esbanjada, a sua forma animada de poder servir ao Senhor, de poder estar ali, mesmo diante das dificuldades, mas ele estava alegre, pois nós sabemos que esta carta serve como uma espécie de carta de amor espiritual, cheia de calor e de gratidão a Deus. E isso, irmãos, é algo extraordinário. As suas palavras, elas parecem vir de um coração livre, mesmo estando ele preso no momento em que ele escreve a sua carta. É evidente que a alma deste grande apóstolo está livre e tão ligada ao Senhor, irmãos, que ele menciona o nome do Salvador cerca de 40 vezes nesta carta. O apóstolo Paulo, queridos, algumas coisas maravilhosas a respeito de Cristo ele cita na sua vida, né, aqui na terra, para que a sua vida seja purificada, os perigos evitados e os processos fossem aceitos. Cristo era de fato a sua maior alegria, e é exatamente neste ponto que há um diferencial de quem não tem a alegria em Cristo. Quem não sustenta, quem não desfruta da alegria de vida em Cristo, vive de uma forma totalmente diferente do que o apóstolo Paulo vivia em seu tempo, como um homem igual a nós que aqui estamos. Havia de fato nele uma confiança de um objetivo de vida muito claro e muito definido. Embora, irmãos, esta carta tenha sido escrita em meio a tensas dificuldades, enquanto Paulo estava aprisionado sem poder ter a sua liberdade ali vivenciada, ele ainda grita vitória e grita alegria, porque as palavras alegria são usadas 16 vezes nesses pequenos 4 capítulos desta carta. E queridos, como é propício para nós podermos elencar aqui este tema de um homem alegre, mesmo vivendo nas condições que ele vivia. Nós estamos findando o ano, e esta palavra alegria deveria estar nos nossos lábios, no nosso coração, porque o Senhor tem sido providente para conosco, mesmo nas lutas que nós vivemos em 2023, mas o Senhor nos sustentou com a sua mão maravilhosa. O Senhor nos fez chegar até aqui. O Senhor tem derramado da sua bênção sobre a nossa casa, tem provido o alimento do dia a dia. O Senhor tem nos dado condições de estar aqui, por exemplo, e de poder vivenciar tantos momentos em que o Senhor se fez claramente presente em sua mão poderosa e soberana. Observe, irmãos, que não temos razões para lamúria, para tantos questionamentos. Não, nós tínhamos razões para estar de fato alegres. E isto, irmãos, é uma frase que eu concordo, não é uma frase bíblica, mas é uma frase que coaduna de forma muito categórica com a vida do crente. Pois alguém disse, eu não sei qual é o autor desta frase, mas que o povo de Deus é o povo mais alegre da terra. E é assim para ser. Observe, irmãos, que no verso 13, então, quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele então começa o verso 13 dizendo: irmãos, quanto a mim, quando ele diz quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Observe, queridos, que aqui há uma vírgula, onde ele então começa um raciocínio e termina no verso 14. E queridos, quando ele então começa a falar sobre algo que quanto a sua pessoa, que não julga havê-lo alcançado, e a gente para e alcançou o quê? Que alcançar é esse que ele fala no verso 13? E meus irmãos, observe de fato, irmãos, considerando esta carta tinha sido escrita então, né, dentro de toda essa complexidade vivida do apóstolo naquele tempo, sem muitos meios de comunicação, mas esta carta, irmãos, quando ele começa então a trazer o seu conteúdo de gratidão a Deus e de alegria para aqueles irmãos que viviam ali em Filipos, esta carta traz de fato esta tônica de importância
dentro de um parâmetro de humildade que este homem aqui, mesmo sendo ele o apóstolo de Cristo, na posição que ele ocupava como líder da igreja, o líder que fundou aquela igreja, né, que esteve ali envolvido com tudo aquilo, e vendo de fato uma igreja que enfrentava suas dificuldades, e ele preso em outro local, distante geograficamente, sem poder, e ele ainda se coloca, irmãos, nesta posição, trazendo a ênfase a algo que ele esperava ainda alcançar. Isso nos ensina muito, especificamente, irmãos, neste momento em que nós vivemos, e podemos observar, né, daquilo que Deus fez e faz em nossas vidas e fez na vida do apóstolo Paulo. Nós não encontramos, irmãos, o apóstolo Paulo reclamando. Observe que ele fala de algo ainda não alcançado, mas ele não está reclamando, ele está apenas ele está somente comprovando com as suas palavras, reconhecendo que ele ainda não alcançou o que ele espera alcançar. E nós não observamos o apóstolo Paulo em nenhum lugar aqui com lamúrias, com reclamações, com descontentamento, com tristeza, não é, com revolta contra Deus, nem contra a igreja, nem expressa nenhum tipo de frustração, mas um coração quebrantado, sem disfarce algum. E aqui, queridos, é um modelo que nós poderíamos receber do apóstolo Paulo. Era a gente viver uma alegria sem disfarce. Não era um sorriso que por trás está um rosto triste. Não é o estou bem quando na verdade não está. Quando nós olhamos então para o apóstolo Paulo, não há disfarce em suas colocações, em suas posições e em suas expressões de vida, quando ele de fato se apresenta nas escrituras, nas suas cartas. Paulo tinha, irmãos, de fato um objetivo a ser alcançado. Paulo então, ele almejava este alcance que ele fala no verso 13. E a primeira coisa, irmãos, que ele tinha em mente era manter os seus olhos fixos em seu objetivo. E seu objetivo, irmãos, de fato, era de tal forma que ele não poderia tirar o foco, ele não poderia olhar para os lados, ele tinha que olhar para o seu foco principal. E Paulo tinha, irmãos, uma visão e um objetivo diante dele. E ele está nos deixando saber qual é esse objetivo que ele tanto queria. E o objetivo está no verso 10. Eu queria que você olhasse juntamente comigo. O verso 10 mostra o que é que ele queria alcançar. Ele queria isso aqui, irmãos. Olhe para o verso 10, mas vamos começar a leitura. Observe, irmãos, nós vamos começar a leitura no verso 8. Na verdade, considero tudo como perda. Observe comigo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E agora fixe sua atenção. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo. Aqui está a minha versão, o lixo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí vem o verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Meus irmãos, o que é que Paulo queria? Conhecer a Cristo. O objetivo dele era conhecer quem é Cristo, é aprender de Cristo. É de fato, irmãos, estar ligado a Cristo. E para isto, nos versos anteriores, ele perdeu tudo. Ele deixou tudo para trás. E esse tudo para trás não é que ele deixou de viver, de ter uma vida como ser humano. Não é isso. Mas ele agora fez uma troca agora pelas coisas terrenas para as coisas do Senhor. E isto, irmãos, é algo que está faltando nos corações hoje em dia. É o que está faltando de forma categórica. É uma vida cristã em alegria em Cristo. E para que a gente viva a alegria que o apóstolo Paulo vivia em Cristo, não há como sem conhecer a Cristo, pois muitos levam o nome de Cristo, mas não conhecem quem é Cristo. Na verdade, não sabem quem ele é. Só conhece ele das pinturas, só conhece ele pelo dito popular. Usa o nome de Cristo sem nem ter o mínimo conhecimento acerca de quem é a pessoa de Cristo, o seu sacrifício, a sua obra,
o Deus que se fez carne, que morreu, por qual propósito? É muito fácil usar palavras e ditos apenas ao vento, mas que esse conhecimento não traz nenhum tipo de condição profunda que transforme a nossa vida naquilo que nós precisamos fazer como cristãos. Chegamos ao final do ano, o que é que nós vamos fazer? Será que nós poderíamos hoje dizer: eu estou hoje alegre em Cristo e grato pelo 2023, apesar das perdas? Olha que ele perdeu tudo, está no verso 8, eu perdi tudo, deixei tudo para trás, mas o que eu quero, está muito claro, o que eu desejo, o anseio do meu coração é conhecer a Cristo, não diferente de Moisés. Moisés também disse: eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Ele não estava preocupado com as coisas, ele estava querendo conhecer. E meus irmãos, ao preparar essa mensagem, queridos, a gente para assim várias vezes para poder ponderar sobre aquilo que nós estamos estudando e vendo. São textos bíblicos que nós já lemos uma dezena, uma centena de vezes, mas há detalhes em cada verso que naquele momento o Espírito Santo abre o nosso entendimento para que a gente possa olhar por uma cosmovisão, um prisma que nos traz ao coração a ponderação correta acerca de quem eu sou diante do Senhor. E meus irmãos, é muito fácil a gente olhar para a história de Paulo e dizer assim: foi um personagem bíblico que teve a sua vida aqui e pronto, fim de papo. Não diferente de nós, Paulo era sujeito às mesmas paixões, vivia as mesmas dificuldades que nós. No capítulo 4, verso 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele diz isso porque antes ele tinha dito: eu aprendi a passar fome e aprendi a estar com a barriga cheia. Eu sei o que é passar privação e sei o que é ter em abundância. Tudo posso. Eu posso em todas as coisas naquele que me fortalece. Era um homem como qualquer um outro, mas um homem que, apesar de toda a sua autoridade que tinha, apesar de tudo que tinha a favor dele naquele tempo, depois do encontro de Cristo com ele, a vida dele foi totalmente transformada. Aonde foi o nosso Damasco? Quando foi o nosso encontro com Cristo no nosso caminho de Damasco? Será que de lá para cá a nossa vida tem tido o sentido de viver de fato uma alegria transbordante como ele, ou nós estamos muito envolvidos com as coisas que estão ao nosso redor? É uma reflexão importante, irmãos, para nós, para que em 2024 a gente tenha pelo menos um pouquinho a mais de comprometimento com este conhecer a Cristo. E às vezes o Senhor, Ele nos chama para perto dEle, para que a gente possa conhecê-lo. E às vezes esse chamamento dói um pouco, porque nós sabemos da história de Jó. Tudo Jó viveu sem ter plantado nada para que aquilo fosse vivido. Mas no final a gente entende quando Jó disse: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora, ou seja, depois que eu passei pelo que eu passei, agora, Senhor, os meus olhos te veem. O apóstolo Paulo, ele estava querendo isso aqui. Ele estava querendo conhecer ao Senhor. E ele queria experimentar o poder da ressurreição. E o verso continua dizendo: tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ou seja, a morte de Cristo que depois ressuscitou. É claro, ele está aqui falando ainda vivo, dizendo: eu não cheguei lá ainda. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei ainda o conhecimento de Cristo, nem experimentei a ressurreição. Mas há esperança nele de isto acontecer. E aí, queridos, observe que este alcançar deveria ser então a palavra de hoje para nós. Precisamos nos esforçar, irmãos, para alcançar conhecimento verdadeiro acerca de Cristo, de poder ansiar no nosso coração exatamente este poder da ressurreição, de ter a certeza de que um dia vamos partir daqui, mas que o Senhor, Ele voltará e nos ressuscitará para estar com Ele eternamente na glória. Deveria ser o nosso foco principal,
e não o sucesso de 2024. Ora, irmãos, sucesso de quê? Sucesso de quê? Tudo está na mão dele, o poder é dele. Ele bota, ele tira, ele dá, ele traz, ele mata, ele faz curar. E tudo um dia passa. O que é que nós anseiamos para 2024? Quais as nossas perspectivas para 2024? Objetivos aqui apenas? E continuar espiritualmente da mesma forma até o ano que vem? Até o final? A palavra de Deus diz, nos orienta, irmãos, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isto é uma tarefa que nunca para, não tem folga, não tem férias, não tem folga, não tem período de pausa, não tem. Até morrer nós precisamos conhecer o Senhor e buscar a conhecer Ele. E quanto mais nós conhecemos acerca de Cristo, mais maduros nós nos tornamos. Aí vejo uma geração de crentes imaturos, sensíveis. Ai, dói, não me toque. Ai, por quê? Eita, eu estou... Por nada, tudo desmonta. Maturidade. Estou sofrendo. Não parou ainda para dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu quero aprender, Senhor. Eu quero estar contigo. Maturidade, crescimento, desenvolvimento. Crentes fortalecidos, fortes, que aguenta as agruras da vida. Crentes sem mimimi. Precisamos entender, irmãos, que o conhecimento acerca de Cristo é uma coisa extraordinária, que nos tira do leite para a comidazinha sólida. É como está lá em Hebreus, vocês já eram para estar no alimento sólido, ainda estão no leite, porque não busca conhecer. Botar uma camisa Jesus não resolve nada. Ficar ouvindo o hino no rádio o tempo todinho, se aquilo ali não traduzir em coisas que modificam a minha vida verdadeiramente e nos traz uma alegria, irmãos. Eu confesso aos irmãos, esta semana, não lembro o dia, mas coração de pastor também sofre. E eu em casa, tudo sadio, tudo maravilhoso. A gente lá estava almoçando, eu acho. E a gente compartilhando, e eu dizendo... E eu comigo, uma tristeza querendo chegar na alma. Tristeza na alma? De quê? Tá tudo certo. Não, esse pensamento tá fora. Quero não. A palavra. Fui logo no grupo da igreja, botei logo o salmo lá. Não, que é isso? Em que pensar? Não, irmãos, negativo. Nós precisamos, esse tipo de coisa na nossa mente, temos que repreender em nome de Jesus. Precisamos entender e lembrar que o Senhor é a nossa alegria e servimos a Ele. E essa tristeza querer invadir o coração, precisamos ir para as Escrituras, orar ao Senhor, para que a nossa vida seja uma vida em sintonia com essa alegria do Senhor, viver esta alegria. E isto é um exercício, irmãos. É um exercício. E assim, olhando, queridos, para as afirmativas do apóstolo Paulo, quais são então os nossos objetivos? Observe, assim como a comida e a bebida de Cristo era fazer a vontade do Pai, também, irmãos, deveríamos ter a mesma paixão por conhecer a Cristo. E Paulo expressou isto de forma clara nos versos 10 até o verso 13 que nós lemos aqui. Observe, amados, o verso 14, então, ele conclui o seu raciocínio. O que é que ele vai fazer no verso 14? Prossigo para o alvo, prosseguir, dar continuidade, ir em frente, passos adiante, olhar para a frente, olhar para o que está adiante. E isto, irmãos, é que o apóstolo traz em segundo lugar dentro deste parâmetro, desta condição da nossa porção de hoje.
Ele estava disposto a prosseguir, pois ele diz no finalzinho do verso 13, ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, para avançar nas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, eu vou adiante, eu vou em frente. E meus irmãos, como isto é importante para nós nesta noite. Sempre que houve desafios para serem vencidos pelo apóstolo Paulo, para que ele pudesse enfrentar, ele demonstrou como prosseguir. Paulo usa, irmãos, a analogia de uma corrida para mostrar que esteve constantemente se esforçando, de forma completa, constantemente se esforçando para atingir o seu objetivo, olhando sempre para adiante dele. Quando, irmãos, um corredor, e aqui é a analogia que ele faz, é a ideia do corredor, do atleta. Quando um corredor, irmãos, ele inicia o seu percurso, ele não carrega roupas, bagagens desnecessárias. Por quê? Para que o excesso do peso não o atrapalhe na sua caminhada. Então aquilo que não é necessário fica. Leva o mínimo possível ou o mínimo necessário. E isso, irmãos, nos traz, de fato, nesta analogia e nesta comparação, nos mostra esse atleta que está correndo sem olhar para trás. Ele olha assim só para ver a distância, quem sabe, mas o seu olho é para frente. Ele olha sempre para frente porque, ao fazê-lo, ele não consegue ver os perigos que está à sua frente se ele ficar olhando para trás. Ele então olha adiante dele, e não importa, irmãos, a duração da corrida, ele não desiste, ele continua. Quando ele diz: uma coisa eu faço, eu estou buscando, eu estou adiante. Ele não olha, irmãos, para trás, mas continua correndo, correndo focado, continuamente, se esforçando para o seu objetivo. E o seu objetivo é cruzar a linha de chegada, é chegar ao fim e ver que ali, até aquele momento da cruzada da linha, o Senhor esteve com ele. Esta ideia, irmãos, análoga, nos traz alguns pensamentos importantes. O que é que nós estamos trazendo lá de trás, que é um obstáculo da nossa espiritualidade? É um namoro errado? São desejos que não estão de acordo com a vontade do Senhor? São pecados de estimação? Que bagagens são essas que tentam obstacular a nossa caminhada? Que de vez em quando pensamos em desistir de tudo. O apóstolo Paulo, ele diz categoricamente: uma coisa eu faço, eu sigo em diante, deixando para trás aquilo que não interessa e avançando para o alvo. E aí, meus irmãos, John Steppen é um corredor, um atleta na vida real. E esse rapaz, ele foi correr uma maratona na Tanzânia. E ele entrou no final da sua corrida, cambaleando no estádio, mais de 1 hora depois do primeiro colocado. Ele chegou já nas últimas. Isso aconteceu em 1968. Depois da corrida, alguém perguntou para ele: por que você não desistiu? Por que você não tinha tanta gente para poder lhe socorrer e você chegou aqui quase que caindo? E ele disse assim: o meu país não me mandou para a cidade do México para começar a corrida. O meu país me mandou para cá para eu terminar a corrida. Então ele terminou a corrida dele. Então, mesmo que seja cambaleando, meu filho, minha filha, vamos seguir firmes até o fim. Amém? Até o fim. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 8, diz assim: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O início tudo é bom, a vassourinha varre bem, que é uma maravilha, tudo certo. Carrinho novo, hein?
Agora não é mais nem na chave, é no botão. Aperta assim no botão, tá tudo maravilha, nada bate, tudo certo. Mas e no fim? Como é que é o final? Como foi o início da nossa caminhada cristã? Como é que nós vamos terminar? Como começamos este ano, 2023? Como estamos terminando? Como é que nós pensamos ser 2024? Como? Como é que a gente vai pensar? Vamos fazer como? Qual será o planejamento? Precisamos, irmãos, parar um pouco para pensar e analisar tudo isso. E isso tem muito a ver, irmãos, com a nossa vida cristã. A nossa caminhada com Cristo, ela precisa ser firme e permanente, que começa e que um dia vai terminar, quando Ele nos chamar de volta para casa. Quando isto acontecer, precisamos estar firmes, verdadeiramente alegres no Senhor, mesmo cambaleando. Ele não nos chamou para a gente desistir, mas para que a gente conclua o nosso percurso para a glória dele. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, como nós ministramos hoje, temos de manter o nosso foco e depois sermos firmes em prosseguir até o fim. Não importa o que tenhamos, ou aliás, o que tentemos fazer na nossa vida de forma diferente, precisamos do Senhor, irmãos, em tudo. Dependemos dele na nossa corrida, na nossa trajetória. Somos convidados a olhar para frente, olhar adiante. Eu quero conhecer a Ele, eu quero conhecer o Senhor, eu quero crescer, eu quero estar adiante, e isto só acontecerá quando de fato eu conhecer quem é o meu Senhor. Se eu não conhecer quem é o meu Senhor, não tem para que eu fazer um esforço tão grande. Eu vou sendo levado por uma onda, quem sabe, de uma influência humana apenas. Agora, quando eu conheço quem é o meu Senhor, tudo é diferente. Quando eu conheço quem é Jesus, tudo muda de figura. Não é uma palavrinha aqui, uma criticazinha ali, que vai me fazer desistir. Quando eu conheço quem é o meu Senhor, é o dono da obra, é o meu dono, é o dono da minha vida. Tudo que eu tenho e que acontece, eu devo a Ele, porque Ele é quem comanda a minha vida em todas as coisas. E assim tem que ser, irmãos, na vida de todos nós. Assim sendo, meus amados irmãos, depois de entendermos que precisamos manter o nosso foco e prosseguir firmemente, dependemos dele. E nisto há um pleno e um claro recado do Senhor para as nossas vidas. Quando Ele mesmo, dizendo: vocês estão muito preocupados com tantas coisas. O Senhor Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês estão preocupados vos serão acrescentadas. Pronto. O ano está acabando, está chegando agora não um novo ano, mas uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de redirecionarmos os nossos olhos para o lugar certo, para o alvo que é Cristo. Nele nós teremos as respostas que nós precisamos. Nele nós teremos os comandos de avança ou para, continua, mais devagar. Ele vai dar o comando. Ele vai dizer: a porta está aberta, passe por ela. Ou então dizer: eu vou fechar a porta por um tempinho, para você se lembrar que a gente precisa estar mais junto. Aí você vai se lembrar, e aí a gente vai e depois continua caminhando. Fique tranquilo, no deserto não vai faltar maná e nem água. Vai ter uma sombra e uma luz para clarear e aquecer seu coração. E assim é o nosso Deus, é o modus operandi de fazer com que as nossas vidas sejam sustentadas pela mão forte e poderosa do nosso Deus. Amém, irmãos? Queridos, se o Senhor nos encontrou na nossa estrada de Damasco, por que não fixar resolutamente os nossos olhos no objetivo final? Qual é o objetivo final? A linha de chegada. Que linha de chegada é essa? É o Senhor dizer: é hoje, vê se que tu vai para casa. Pronto.
E lá no último dia, aí Ele vai nos trazer de volta. Nossa esperança tem que ser essa, irmãos. Somente. E o Senhor é tão maravilhoso que, para que ninguém se glorie, isso não acontece por posses humanas. É só ter fé. É se quebrantar, se derramar diante dEle. Ele nos encontrou no nosso caminho de Damasco. E assim como o apóstolo Paulo viveu intensamente um amor e um prosseguir neste conhecimento do Senhor Jesus, esse é o meu desejo, para que eu e você, em 2024, possamos juntos lutar por isso. Conhecer o Senhor. Muitos acham que conhecem o Senhor. Muitos acham, acreditam, eu conheço o Senhor Jesus. Será? Será que você conhece mesmo? Será que você conhece o Jesus só quando tudo está perfeito e bom e favorável? E o Jesus da seca, como é? Você conhece ele? Você conhece o Jesus da dor? Que trata com a gente no momento de muita dificuldade? Que tudo está caindo aos pedaços. Mas ele disse assim, eu estou convosco, viu? Todos os dias. É assim. Será que a gente não conhece esse Jesus? E observe, irmãos, eu queria concluir. Vejamos Paulo, desde o dia da sua conversão, desistindo das suas brilhantes perspectivas. Eita Jesus! Quando nós lemos aqui no verso 8, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Eita! Abandonou tudo por conta de Cristo e saindo para pregar aquele mesmo Jesus, uma vez que também havia sido desprezado. Havia ele indo e voltando, agora o apóstolo Paulo indo e voltando, pregando a palavra. E não é apesar o que eu vou falar agora, é através. O apóstolo Paulo tinha uma alegria, não era apesar da perseguição, não, era através da perseguição. Era uma alegria que não era apesar da opressão, da oposição, apesar da prisão, apesar das cadeias, das aflições, apesar das coisas próximas que o levou à morte. Não, era através de tudo isso. Ele vivia uma alegria através da perseguição, através da opressão. Era uma alegria através da oposição, através de suas prisões. Quando ele disse, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu estou preso, mas preguei para toda a guarda pretoriana, porque o governo tinha que ter um guarda lá vigiando, e o guarda estava aqui preso, mas ele pregava o evangelho para quem estava segurando ele ali. E o soldado não tinha o que fazer, tinha que ficar vigiando, mas o ouvido dele não tampa. Então ele disse, eu preguei para todos. Segundo os especialistas estudiosos da época, culturalmente falando, 1.800 pessoas. Eu não tenho dúvidas que muitas dezenas desses homens se converteram ao evangelho. Então não é apesar da prisão, é também através da prisão. Então, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Não é apesar das lutas, que como tem alguns hinos aqui por aí. Apesar de nada, irmãos, é através delas. É através da luta, através da dificuldade, através das injustiças que nós vivemos. É através das barreiras, através dos inimigos, através de toda a luta. Não é apesar dessas coisas. Até o dia, irmãos, que ele selou a sua fé, quando ele ali morreu, lá em Roma, sendo mártir daquele evangelho que ele por tanto tempo proclamava. Ele foi, irmãos, um verdadeiro cristão zeloso, através de tudo, para não desagradar ao seu Senhor. Através de tudo, para não desagradar ao seu Senhor. Será que hoje os crentes, irmãos, no mundo inteiro vivem assim? Que se esforça através do que for, para não desagradar ao seu Senhor. Quantos de nós estamos preocupados em viver uma vida para não desagradar ao nosso Senhor?
as minhas atitudes, minhas escolhas, os meus relacionamentos, o meu trato. Eu agrado ao Senhor, desagrado ao Senhor. Tem gente que não está nem aí, vive um cristianismo medíocre, ainda diz eu sou cristão, mas está desse tantinho aí, preocupado com o Senhor, está nem aí. Como quem diz assim, me salvou porque quis. Problema seu. Muitos vivem assim, irmãos. Não falam essas palavras, mas vivem assim. E aí, queridos, não sejamos meros espectadores do virar do calendário para esta nova oportunidade que o Senhor nos dá. Mas em Cristo, sejamos, de fato, irmãos, construtores. Nos esforcemos para que neste novo tempo nós aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá, para que através delas nós possamos crescer em conhecer mais quem é Jesus. Observe, irmãos, como fazer isto, fazendo a nossa parte, nos alimentando da palavra, buscando o Senhor em oração, disposto ao sim e ao não do Senhor, buscando ser propagadores do reino, honrando a Ele, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, visando a glória dEle mesmo, buscando firmemente o nosso alvo Cristo. E eu finalizo com uma citação do reverendo Hernando Dias Lopes. Ele escreveu, irmãos, um trecho falando sobre a faxina da alma. E eu achei tão pertinente trazer para nós esse pedacinho. E ele diz assim: faça uma faxina primeiro, no primeiro dia do ano que você vai entrar. Não carregue essa mochila pesada que você vem trazendo lá de trás, disposto a viver mais um ano com isso, gemendo debaixo dessa carga pesada. Tome a decisão de perdoar. Ele falou muitas outras coisas, mas eu vou ficar só com essa. Tome a decisão de perdoar. Quem não perdoa não tem saúde, nem física, nem mental. Quem não perdoa. Mas eu perdoar aqui é perdoar de verdade. Não vai dizer, não, está perdoado. Na verdade não está. É um perdão de verdade. Quem não perdoa não tem saúde, nem física, nem mental, nem emocional. Quem não perdoa vive numa masmorra, no cabresto, vivendo uma vida infeliz. Queres ser livre? Perdoe. Mas eu fui muito humilhado, machucado demais, eu perdi demais. A Bíblia diz que você deve perdoar mesmo como Deus em Cristo perdoou você. E sua dívida e a minha dívida, a nossa dívida era impagável e Deus nula perdoou. Então, perdoe como Deus perdoou você. Quem não perdoa não pode orar, não pode adorar a Deus, não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flagelos da alma, aos verdugos da consciência. Perdoe. Que 2024, irmãos, seja repleto de oportunidades para nos tornar, para que possamos tomar as melhores decisões, visando a glória de Deus, no envolvimento com Ele, em conhecer a Ele, em buscar a Ele e viver para Ele. Feliz ano novo, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?